Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor e narrador do Antologia do Medo. Fazer um podcast é um sonho que eu tenho há muito tempo e fico muito feliz por agora tudo estar ganhando forma. Porém, sonorizar, narrar, editar, entregar um trabalho com o máximo de qualidade para vocês é uma coisa trabalhosa. Por isso eu peço que entrem no Instagram, @podcast Antologia do Medo, deixem seu feedback, levem o projeto para mais pessoas. Eu peço que, por favor, vocês apresentem o episódio que você mais gostou, ou o primeiro episódio para pelo menos 5 amigos, para que eles também possam começar a acompanhar o trabalho e serem também divulgadores. O que vocês puderem fazer compartilhando vai ajudar bastante no crescimento do projeto e na manutenção desse projeto vivo, já que, como todo grande projeto, ele precisa de pessoas para se manter caminhando. Seus passos ecoavam no escuro, mas ele teve de parar abruptamente. Havia uma grade na sua frente, uma grade alta e de aros fortes que se prendiam e se esticavam com tanta força que talvez um caminhão batendo ali sofreria mais impacto do que a armação montada na sua frente. Olhou em volta e não estava mais naquele escuro absoluto onde se encontrava antes. Começava a interpretar o ambiente em que pisava os pés. Era um chão puro e poeirento. Pequenos tufos de mato cresciam por um lado e por outro, montando assim uma vegetação rasteira e bastante castigada pelo que devia ser a passagem constante de automóveis e de pessoas com pressa que, sem notar onde estavam passando, foram tornando cada vez mais aquela paisagem sem vida. Ou até notavam sim, mas não se importavam. Choupana Velha estava deitado. Era sua hora de descansar enquanto o Padre Lauro fazia sua ronda por Alves. Ficaria com ele até as 4 da manhã, quando Choupana Velha tomaria o seu posto até as 8. Ali retomariam as orações, exceto, é claro, se Alves começasse a manifestar alguma coisa dos espíritos invasores no ambiente em que estava detido. Quando então seria necessário reiniciar os rituais imediatamente. Começar a agir assim quando, na noite anterior, Alves começou a balbuciar e tremer com tal força sobre a cama que parecia perto de destruir todo o quarto. Logo que o Duque os abandonou à própria sorte, Francisco derrubou os 2 guardas com balas de sal bento e, colocando Alves sobre os ombros, andou com muita dificuldade, caindo algumas vezes, mas se erguendo com muito esforço, para conseguir levar seu parceiro até o carro que conseguiu emprestado para se deslocarem àquele início de tiroteio. Alves respirava fundo e dormia ainda mais profundamente. Os espíritos não precisavam causar medo ou enganar ninguém agora. Não tinham que espreitar para invadir o lugar, ou chamar a atenção de ninguém para depois, por inocência ou por vontade de ganhar alguma coisa, alguém permitisse que eles os possuíssem. Muito pelo contrário. Eles já estavam lá dentro e pareceu que entraram um tanto a contragosto. Já podiam simplesmente se manifestar ao seu bel prazer.
já que para realizar o seu intento precisavam na verdade se livrar de Choupana Velha, que era o único em seu caminho para a dominação total. E, sabendo disso, o velho grisalho chamou seu amigo padre. Sterverson se tornara padre para ser exorcista. Nunca passou por sua cabeça outra função religiosa que não fosse essa. Mesmo estando sempre ocupado também com o serviço do altar e da confissão, jamais abandonou seu ministério de libertação. E desde que entrara no seminário aos 17 anos e fora terminar seus estudos como exorcista, sendo diácono aos 24, vira tanta coisa na vida que colocariam a maioria das pessoas no mais absoluto desespero. Fora vítima de tantos ataques, como também participara de tantas iniciativas que poderia considerar, e assim era conhecido por todos como uma ponta da lança de Miguel, o arcanjo que comanda as forças celestiais. Estava diante de Alves a pedido de seu velho amigo Choupana Velha, a quem também tinha libertado em um episódio de exorcismo décadas atrás. O padre chegou consciente de que, se o homem com conhecimento de Choupana Velha demonstrava tanto medo, era porque aquele não seria um exorcismo comum, e na noite anterior ele teve certeza de que não era mesmo. Eram 6 demônios. Ele já tinha se deparado com muito mais dentro de uma pessoa, mas esses eram poderosos, eram senhores de suas castas, e com certeza não desejariam brigar entre si simplesmente para dominar um corpo humano. Não fosse esse dominado corroído pelo mal que espreitava por ele. Isso mostrava que Alves tinha conhecimento dos demônios que o possuíam. E mais, ele sabia combater aquelas criaturas. Mas mesmo assim, mesmo tendo certa autoridade sobre elas, ele estava ainda uma camada abaixo. E era dali que ele teria que submergir, caso quisesse sobreviver ou mesmo retomar o controle de suas faculdades motoras. Estavam ali há 2 dias, mas claramente Alves já mostrara os sinais de possessão. A boca seca e rachada, os olhos fundos cujos íris cada vez mais iam desaparecendo, ficando transparentes como se apenas o globo ocular e aquelas veias encharcadas existissem. A pele começava a ficar cada vez mais pálida e macilenta, como se ao menor toque se despregaria dos ossos. O hálito apodrecido, que não era um podre natural. Os roncos e gemidos, os cabelos que iam caindo em grandes tufos, e o pomo de Adão, que mais parecia um tumor inflamado, com no mínimo 6 vezes o tamanho de qualquer um outro que já existiu. As mãos e os pés amarrados, pois em urros de desespero na última noite, ele mesmo se agredia, pedindo que alguém parasse algum tipo de tortura que estavam realizando, muito provavelmente dentro dele mesmo. E Choupana Velha não parecia pronto para isso. Pelo que ele tinha contado ao padre Sterverson, Alves, por ter sido absolutamente
inconsequente e precipitado, tinha caído como um pato nas armadilhas que o Duque havia produzido para ele. Obviamente irritado e confiante por tudo o que lhe tinha acontecido e pelas formas mais tranquilas com as quais resolvera tantos outros casos, começara a acreditar que isso iria se repetir quando se tratava da figura do Duque daquele Grimório. E o Duque, por sua vez, esperava justamente que Alves se tornasse dessa forma arrogante. Por isso, colocou todas as suas artimanhas à mostra, simplesmente para que Alves quisesse usá-las. E ele quis. E isso justificava a sua posição naquele quarto. Mas olhando para aquele homem deitado naquela cama amarrado, não seria leviano ao ponto de julgar. Não julgou Francisco quando jovem, agredido e praticamente abandonado pelos pais, que foi atrás de seu destino por um ódio irracional. O que ele faria se perdesse tudo tão imediatamente e visse a chance de obrigar um dos seus causadores a pagar com o próprio serviço o mal que lhe causaram? Francisco aprendeu da pior forma. Ele era jovem, mas ao realizar aquele exorcismo, Sterveson percebeu isso. E agora Alves também estava aprendendo. Mas se ele saísse dali com sua ajuda, como Francisco tinha saído, o demônio teria alguém a quem temer. Assim como temia o nome do velho Choupana Velha. Rodrigo começou a engolir em seco. Seu pomo de Adão subia e descia com violência, e sua boca batia com força, como se ele conversasse algo sem ter voz. Logo seus músculos estavam ficando tensos, e o ar que exalava de sua boca fedia cada vez mais. Fumaças desse horror se erguiam, pois a temperatura começava a cair vertiginosamente. Choupana, temos que agir, chamou o padre sem bater na porta do quarto. O grisalho olhou no relógio e olhou para o padre com espanto. Nesse horário? Alves está agindo lá dentro. É a única explicação. Choupana Velha calçou suas botas velhas sem nenhuma dificuldade e colocou sua jaqueta de couro marrom, tão velha quanto as botas, sobre os ombros, pois sabia do frio que estaria fazendo naquele lugar. Puxou um crucifixo fino e preto, sem o crucificado, para perto de si e beijou o local onde ficaria o coração do Senhor. E, pegando um livro muito lido sobre o criado mudo, saiu com o padre, recebendo dele uma bênção sacerdotal, que se tratava do padre traçar o sinal da cruz no ar diante dele, que traçava o mesmo sinal sobre seu próprio corpo. E depois de um amém confiante, mas dolorido, os dois estavam prontos para continuar aquela batalha. A grade ia até se perder de vista, e não havia local nenhum onde tivesse uma ferramenta que poderia usar para abrir aqueles aros trançados. Então só uma coisa seria possível de se fazer:
subir até o topo de tudo aquilo. Não seria uma subida fácil ou agradável. Os aros não eram grandes para que se coubesse nem a ponta dos seus dedos, para que ele pudesse ganhar impulso na subida. E depois de certa altura, suas mãos já calejavam e queimavam como em brasa viva. Mas continuava o seu intento. 5 metros, 6 metros, 7 metros, e chegara ao topo da cerca. Usou o próprio corpo para passar de um lado para o outro e descer com ainda mais cuidado que subiu, já que não seria uma queda nem um pouco divertida. E ele já estava sofrendo dores demais, desde sua prisão invisível, até ser dividido em várias partes por uma médica metade mulher e metade centopeia. Mas já se permitia alongar mais os braços ao se levar para baixo, mesmo que suas mãos ainda queimassem e seus pés doessem por não encontrar onde se apoiar na descida. Suas forças se acabaram a uns 2,5 metros do chão. Caiu de pé, calculando que devia fazer o máximo de movimento das articulações do seu joelho ao atingir o solo e se lançar para a frente, tentando ao máximo dar uma cambalhota. Mas o impacto foi tão pesado, pois seus pés descalços sentiram o solo, que era quase uma pedra sob eles, que o homem só conseguiu ir para trás, batendo costas e cabeças no chão. Suas 2 pernas doíam como se tivessem sido apanhados os seus nervos e puxados para fora do corpo, e alguém agora tocasse um rock, usando os nervos como cordas de um baixo. Ainda assim rolou no chão duro, para longe da cerca, e rolou mais, tentando se afastar cada vez mais dela, até encontrar outro apoio, fosse de uma árvore baixa ou de uma pedra mais alta, para que, com muito custo, conseguisse levantar todo o seu peso. Tateou atrás de mais alguma coisa que o ajudasse a caminhar, mas daquele lado a vegetação castigada se repetia como do outro lado, e por isso ele só teria suas pernas para se manter de pé. Agradeceu por não ouvir sons de cachorros. Não teria condições de correr tanto, ou mesmo de subir tão velozmente naquela grade de novo. Mas não esperava que estivesse apenas andando por um descampado no escuro, usando apenas uma calça de flanela e uma camisa de botão. Mais à frente ele encontrou luz. Era uma pequena casa, pequena mesmo, quase um barraco. E aquele lugar não lhe era estranho, apesar de naquele momento estar perdido no meio do nada. Mesmo assim, ele sentiu como se já tivesse estado naquele lugar. Se aproximou com calma, pois se lembrar de lugares onde esteve, tendo o trabalho que tinha, nem sempre era uma coisa que devia se considerar boa. Havia uma lâmpada e uma TV ligada,
Mas por mais que olhasse, Alves não conseguia distinguir o que se passava no aparelho, estando ele apenas a emitir sons incompreensíveis e, além disso, imagens de estática todo o tempo. Viu um homem escondido atrás de uma porta e ouviu o barulho de chuveiro. Alguém estava no banho e aquele cara ou queria causar um susto ou não queria que a pessoa que estava no banho desse conta de sua presença ali. Entrou na casa sem tomar cuidado e, sabendo onde era a porta para que o homem estava escondido, começou a se aproximar devagar. Quase tropeçou em uma corda daquelas de amarrar bovinos e decidiu que ter uma corda como arma era melhor do que não ter arma nenhuma. O homem saiu da escuridão em que estava quando o barulho da água cessou. Se dirigia à porta do banheiro, em sua mão um porrete que ele iria usar para atacar a sua vítima. Alves percebeu que poderia se aproximar com cuidado por trás e usar a corda para parar aquele ataque. Com destreza, passou a corda por trás da cabeça do homem e começou a enforcá-lo. Usou o pé para bater em suas costas e colocá-lo de joelho no chão, e usar o próprio joelho para dar cabo do homem com mais facilidade. Mas o que ele estava fazendo não era seu trabalho matar pessoas, mas sim exigir que um fim justo se desse àqueles que matavam. Como podia fazer justiça? Isso não era justificativa. E por isso largou o homem que tossia no chão, mas ria desesperadamente, como se seu intento fosse mesmo ser morto pelas mãos de Rodrigo. Mas se contentava com o surto que ele estava sentindo naquela crise existencial implantada em sua cabeça. Um caso de quase 10 anos atrás. Uma mulher havia sido assassinada ao sair do banho, enforcada com uma corda de amarrar bovinos. O homem a tinha lançado ao solo e já tinha lhe chutado as costas antes disso para facilitar a morte pela asfixia. E Alves estava pronto a cometer o mesmo homicídio. Mas aparentemente, sua vítima iria ser não a mulher que saía do banho, mas seu executor. Como se aquilo resultasse em uma verdadeira justiça doente, em que o inocente ia viver e o bandido, sem chance de redenção, morreria e não poderia causar mais mal a ninguém. Mas Alves sabia que não cabia a ele decidir essas coisas. A mulher então saiu do banho. Pareceu não reparar que haviam um homem e uma espécie de pantera ali. A fera azulada rugiu, acertando as suas duas patas dianteiras no peito de Rodrigo, que
caiu no chão sem ar. As presas da fera cortaram sua carne e um fedor de enxofre subia às suas narinas de uma fumaça que crescia dos cortes sangrentos. A fera estava em pé novamente. Agora era de novo um homem encapuzado que apanhou a corda que Alves usara 1 minuto antes. Se aproximou com cuidado por detrás da mulher, ainda de toalha, os cabelos curtos escondidos por uma segunda toalha e pés descalços, que tentavam dançar ao som de uma música que saía de seu celular. Ele não só a estrangulara, a espancou também, pois seu rosto estava quase irreconhecível, sendo necessário um exame de DNA para definir quem era a vítima. Mas Alves sabia que não tinha sido um demônio quem a tinha matado, e muito menos que tinha sido o demônio o mandante do crime. Estava naquela vida tempo suficiente para determinar que havia no coração do homem um lado sombrio como havia na lua, um lado que não era tocado pelo sol, abandonado e sujo por natureza, onde o bem não existia. E isso era o mal, a total falta do bem. E como Deus era o Criador, e dele surgia todo o bem que nutria o homem, onde o homem não permitia ser nutrido, era onde aqueles sentimentos se proliferavam. Ele passou a corda e ela notou o ataque. Mas antes que ele puxasse, iniciando o enforcamento, Alves, ignorando a dor profunda que sentia, se jogou sobre aquele que agora ele sabia ser Melieker, o Rei Pantera, ou ainda o Mago do Capuz, aquele que ensinava a sutileza da morte, como sua irmã Erchúlia, a rainha das 100 patas, ensinava aos homens as artes da tortura e da dor para se alcançar o conhecimento ou qualquer outra coisa que se queria da parte dos homens. E assim, como ela queria fazer com que ele vivesse um momento doloroso para si, Melieker queria que ele revivesse a frustração de um caso que ele nunca conseguiu solucionar. Era mais que medo. Era a coragem de se levantar e se impor diante ao demônio que acreditava que ele não era capaz de fazer isso. Mas ele não se levantou na frente dele, e sim atrás. Assim como ele estava perdido em um lugar que não era nutrido pelo bem, Alves tivera um vislumbre de que havia um lugar que era absolutamente iluminado e cheio de força positiva. Se lançou sobre as costas de Melieker, colocando seu braço entre o braço do homem de capuz e seu pescoço pela frente, e usando o outro braço, o apertou, como se estivesse realizando uma espécie de mata-leão.
e, usando toda a força de seu corpo, se lançou para cima e, ao cair, fez um movimento para que o encapuzado caísse com um forte impacto de cabeça para baixo contra o chão, que não existia mais. Na verdade, naquele momento não existia mais mulher, casa ou coisa alguma. Estavam os dois no chão. Alves, que se levantava com dores onde fora atacado pela pantera, e a própria pantera. A pantera não tinha a cabeça onde devia. Ao invés disso, um olho imenso tomava conta de onde devia estar o seu pescoço. Suas patas eram grossas e sua cauda era longa, muito longa, e diferente do restante do corpo, não tinha um pelo sedoso e macio, mas escamoso como o de um réptil. Na ponta, claramente, um ferrão venenoso, e em suas costas, como que sendo uma corcunda, uma cabeça humana de olhos e boca sempre abertos. Ao ver que não estava em seu ambiente, ela girou 3 vezes para um lado e 3 vezes para o outro, e de cima, um imenso homem de pernas muito grossas, tronco definido como o de um fisiculturista, surgiu. Quando ele atingiu o chão, soltou as mãos que estavam juntas, e Alves notou que, em sua mão direita, ele segurava a própria cabeça, enquanto na outra mão segurava um porrete imenso, que fez com que Alves se lembrasse dos desenhos antigos dos homens das cavernas. Era o irmão mais novo de Melieker, que viera em socorro de seu irmão, Alviazar, a torre que sustenta o abismo, pura força bruta em um ser espiritual. Alves sentiu por um minuto que, em algum lugar fora dali, Choupana Velha e o padre tremeram de susto e pena, e até uma certa aura de medo se implantou quando o segundo demônio Majestade chegou para confrontar o espírito daquele corpo possuído.